Para fazer dessa semana a tua melhor semana de treinos, vamos organizar ela, vamos falar sobre como que devem ser os seus treinos, como que a gente deve organizar, o que fazer, o que não fazer. Bora que vamos então, muito bom dia, esse aqui é a live Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho junto e conversa sobre corrida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão aqui nesse perfil é te ensinar a correr mais distância sem sofrer. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa semana que está começando. Hoje é segunda-feira de manhã, para quem está assistindo ao vivo. A gente falar aí sobre seus treinos, sobre organização de treinos, né? Como fazer uma semana ótima de corrida, tá bom? Se você tiver qualquer pergunta, fica à vontade para estar perguntando, porque essa live aqui é pra gente realmente tomar um cafezinho junto, pra gente trocar ideias sobre corrida, tá bom? Então, faça aí tua pergunta, fica à vontade, é pra gente estar tomando um café da manhã junto aqui e conversar sobre corrida, beleza? Essa semana, de segunda a sexta, eu farei essa live às 8 horas da manhã, tá bom? Eu tava fazendo às 11 da manhã, mas agora eu vou fazer às 8 da manhã. E no domingo também vai ser às 8 da manhã. Assim como no sábado, eu não farei às 8 da manhã, eu farei às 16 horas, tá bom? Então, eu já avisei para quem está no meu grupo do Telegram. Se você ainda não estiver no meu canal do Telegram, entra no meu perfil, vai no link lá para estar participando do meu canal do Telegram, que é onde eu aviso todas as lives e tal. Bora começar então. Se você tiver qualquer pergunta sobre corrida, sobre os seus treinos, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, tá bom? Eu tô aqui só para responder vocês, beleza? Ontem à noite eu fiz uma live sobre, acho que quem tava aqui, né? Quem tá ao vivo aqui, a Euseni, que eu falei dos treinos dela, a Vera também tava, né? Tá aqui hoje de manhã. Eu falei sobre organização de treinos semanais, né? Do treino da semana. E até planejei os treinos da Euseni, que tá aqui ao vivo. A gente conversou um pouco sobre os treinos, da Vera também. E vamos falar de alguns pontos a serem considerados aí, né, na tua semana para você não errar no seu treinamento, né, para você fazer um treinamento ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve imaginar nos treinos que você vai fazer nessa semana, né, numa semana nova, é o seguinte: é você não fazer mais do que 10%, tá, do volume de treinos que você fez na semana passada. Então, vamos lá, quantos quilômetros você fez na semana passada? A semana passada foi ali do dia 12, eu acho, né? Deixa eu ver aqui na agenda. Foi do dia 12 até o dia 18, né? Na semana passada. Então, dia 12 até o dia 18. Quantos quilômetros você fez no total na semana passada? É muito importante ter esse dado, tá? É muito importante ter esse dado. E daí eu já te pergunto, você registra os seus treinos em algum lugar? Você é, marca a quilometragem? Você corre com um relógio? Você corre com um aplicativo que marca a distância, velocidade, né, essas coisas? É importante isso. Por quê? Porque a gente precisa ter algum controle para a gente caminhar na direção correta do treinamento, tá? Eu te dei aqui, eu tô te falando sobre nessa semana você não correr mais do que 10%, né, do que você correu na semana passada. E eu vou explicar aqui o porquê. Então, se você registra os seus treinos, você tem aí um histórico dos seus treinos da semana passada, e você sabe, né, quantos quilômetros você fez na semana passada. Por exemplo, eu registro os meus treinos no aplicativo chamado Strava. Então, no Strava tem todo o meu histórico de corridas, tem a quilometragem que eu fiz na semana passada, né? Muito fácil de visualizar isso. Então, por exemplo, se eu corri 20 quilômetros na semana passada, essa semana no máximo eu tenho que correr no total 22 quilômetros, não mais do que isso. Por quê? Porque quando aumenta mais do que 10% do volume de uma semana para outra, acontece que sobrecarrega muito o corpo, tá?
E essa sobrecarga de volume, ela pode gerar o quê? Pode gerar alguma lesão, ela pode gerar alguma dor, tá? E é isso que a gente tem que evitar no treinamento, evitar lesão, evitar dor, para você conseguir dar continuidade nos seus treinos. Então, por isso que é muito importante você respeitar o volume correto de treino, tá? É uma das variáveis que a gente tem que imaginar. Então, cuidado por, sabe, se você fez um total de 20 quilômetros na semana, né? Essa semana você vai lá e corre 30. É muita diferença, né? Muitas vezes, mas eu fui treinar com um amigo, ele fez lá mais quilômetros, eu fiz junto. Tá, mas saiba que o risco é maior de você ter algum problema, de você se machucar, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais controle você tiver do volume da tua corrida, né, semana a semana, melhor, tá? Mas não é só isso que te faz evoluir na corrida. Não é só isso, não é só o volume, tá? É a intensidade que você está correndo, os seus treinos, tá? Então, o que é intensidade? A intensidade nada mais é do que a velocidade dos seus treinos. Para evoluir, não importa o teu nível, mas a maioria dos treinos eles devem ser feitos em intensidade leve, tá? Então, treinos que realmente cansam demais, que você sente falta de fôlego, esses treinos não são leves, tá bom? Então, se você todo treino está fazendo até cansar, treinos que são muito difíceis, esses treinos eles não te fazem evoluir como você poderia evoluir, tá? Então, considera na tua semana ter mais treinos leves do que treinos difíceis. Você vai perceber que fazendo isso, você vai chegar no final de semana, você vai chegar melhor, você vai ter mais condicionamento. Por quê? Porque você fez um treino onde o teu corpo ele teve mais capacidade de correr, tá? O corpo ele tem mais capacidade de correr com estímulos mais leves, que você consiga correr durante mais tempo. Agora, quando a gente corre até cansar, corre que você sente falta de fôlego, você aguenta pouco tempo correndo. Você leva o teu corpo até o limite, você exige muito do teu sistema cardiorrespiratório, né, da tua circulação, da tua musculatura, e isso muitas vezes mais prejudica o corpo do que ajuda, tá? Tem a hora certa de fazer treinos mais fortes. Só que eu recomendo você fazer treinos mais fortes, intervalados, treinos que realmente te cansam, com supervisão de um treinador, com acompanhamento de um treinador, porque daí você vai estar fazendo na hora certa, tá? Agora, se você não tem treinador, eu recomendo que os seus treinos eles sejam bem mais leves do que pesados, porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo o mais correto possível sem acompanhamento. Agora, se você está sem acompanhamento e exigindo muito do seu corpo, a chance de você se machucar e não conseguir ter evolução é muito grande. E aí acontece o seguinte, ontem eu recebi um comentário, né? Eu ainda não respondi, mas tem uma menina que está treinando para TAF, que é uma prova de um teste físico do concurso da polícia, né, do bombeiro, tem vários institutos públicos aí que trabalham com essa prova física. E ela tem que correr, acho que 2 quilômetros, alguma coisa assim, em 12 minutos. Né? Muda de edital para edital. E ela falou assim, tô correndo por obrigação e tal, mas eu tô muito cansada, eu não consigo evoluir, e eu não sei como as pessoas têm prazer em correr e tal. Mas qual que tá sendo o erro? Qual que tá sendo o erro dela? Provavelmente ela é uma pessoa que ela não corria antes, né? E daí ela teve que começar a correr porque ela vai fazer uma prova de corrida que ela, através dessa prova de corrida, ela tem que passar para ela conseguir passar no concurso dela, para ela ser policial, para ela ser, seja lá o que for que ela vai entrar. Só que o que acontece? A prova, ela tem lá 12 minutos para fazer 2 quilômetros. Todo treino ela vai tentar fazer aqueles 2 quilômetros em 12 minutos, mesmo não tendo condicionamento. Então ela corre até onde ela aguenta e ela cansa demais, todo treino é uma sofrência. E é claro, por quê? Porque ela não tem o condicionamento para fazer o que foi pedido na prova. E se todo treino ela tenta fazer aqui,
tenta alcançar aquilo, ela tenta correr até onde ela aguenta, a corrida vai ser a pior coisa do mundo. A corrida vai ser difícil, por quê? Porque ela sempre está levando o corpo dela ao limite, ela sempre está correndo até cansar, tá? Então é difícil desenvolver um gosto e conseguir evoluir na corrida. Por isso que eu falo dos estímulos leves. Quando você tem um objetivo, quando você tem um objetivo, os treinos eles devem ser planejados para esse objetivo, né? Um exemplo ali da menina que vai fazer o TAF, ela deve fazer aí de 3 a 4 treinos na semana, mas só um treino mais forte. Os outros treinos todos leves, tá? Então, tem uma metodologia para ela alcançar o objetivo dela. Só que provavelmente ela está fazendo tudo o contrário. Por quê? Porque a corrida é contra-intuitiva. A gente acredita que para a gente evoluir na corrida, a gente tem que correr mais, a gente tem que correr rápido, né? É o que a gente pensa aqui na nossa cabeça. E é totalmente normal quando a gente não tem o conhecimento da ciência do treinamento. Eu pensava dessa maneira, né? Quando eu não estudava corrida, quando eu corria sem ter formação, né? Mas depois que eu fui aprender a como prescrever treinamento e tudo, eu falei, nossa, eu fazia tudo errado. Por quê? Porque, imagina, né? Nossa, como é... Tipo, treino leve para evoluir, que é isso, né? As pessoas falam que tem que sofrer no treino, né? Para você evoluir, tem que ser difícil. Isso não é tanto da área da corrida, tá? Essa é mais da área da musculação, da área do treinamento de força, que você tem que sofrer no treino, né? Tem que ser um treino difícil. Só que os estímulos são diferentes. Lá você trabalha o estímulo, a capacidade mais anaeróbia do corpo, você faz exercícios mais curtos, né? Você tem período de descanso entre um estímulo e outro. Agora na corrida não, na corrida é contínuo. Agora imagina, se na musculação você fizesse um exercício lá, vamos lá, um exercício, vamos pensar o agachamento durante meia hora. Você não aguenta ficar 2 minutos fazendo agachamento, porque é difícil. Agora na corrida, você fica meia hora correndo. Então, se você for fazer meia hora de corrida difícil, o corpo sofre demais. Agora, se você correr mais leve, você consegue aguentar melhor, tá? Isso aqui eu tô te dando um exemplo. Mas aqui na corrida a gente não pode querer que o treino seja difícil. Não pode, tá? Porque não é esse treino que vai te evoluir, tá bom? Qual treino vai te evoluir? Um treino planejado de acordo, primeiro, com o teu condicionamento físico atual, tá? O teu condicionamento físico é o ponto de partida para qualquer planejamento de treino, beleza? Bom dia, Elisângela, tudo bem? Fica à vontade para mandar tuas perguntas, assim como todo mundo que estiver ao vivo aí. Então, o ponto de partida é o teu condicionamento físico, tá? Uma pessoa com condicionamento diferente uma da outra, ela tem que ter treino diferente uma da outra, beleza? Depois do condicionamento físico, o treino ele tem que ser direcionado para o objetivo. Então, você tem que ter um objetivo na corrida, seja ficar mais rápido, seja correr mais distância, seja emagrecer, porque o treino ele vai ser diferente de acordo com cada objetivo e também de acordo com o teu condicionamento físico atual, tá? Falando do condicionamento, se você estiver treinando do jeito certo, né, um treino planejado para o teu condicionamento, você vai melhorar o teu condicionamento. E quando você melhora o teu condicionamento, os treinos, as intensidades dos treinos, né, o planejamento ele deve mudar. Por quê? Porque quando você muda o teu condicionamento para melhor, os estímulos eles devem mudar também para o treino continuar sendo um treino que funcione, tá? Então por isso que o acompanhamento é muito importante, né? Por isso que muitas vezes você sair correr por correr, você fazendo seus treinos aí por conta, você não enxerga muita evolução ou você estagna muito rápido porque você não está considerando esses fatores, tá bom? Bom, deixa eu ler o comentário aqui da Leia Oliver. Tudo bem, Leia? Muito obrigado pela pergunta. Bom dia. Pode correr todo dia? Essa é uma ótima pergunta. Mas eu vou te fazer uma pergunta de volta, Leia. Vamos lá, vamos começar a pensar um pouco. Por que você quer correr todo dia? Responde aqui para mim nos comentários, tá? Por que você tem o desejo de correr todo dia ou por que você fez a pergunta, tá? Eu queria saber o real motivo dessa pergunta ser feita. Eu vou explicar aqui, tá? Se pode correr todo dia? Depende. Primeiro, qual que é teu condicionamento físico? Se você for uma atleta mesmo, uma pessoa que vive da corrida, uma pessoa que vai ganhar
dinheiro para correr, é uma pessoa que não trabalha, né? O teu trabalho é a corrida, aí sim você pode correr todo dia, por quê? Porque é isso que sustenta a tua casa, você treinar há anos e você tem um corpo preparado para correr todo dia, tá? Agora, se você não for um atleta, que eu acredito que você não seja, senão você não estaria nem nessa live aqui. Eu acredito que você seja uma pessoa normal, que está buscando algum objetivo na corrida, que trabalha, que tem família e tal, uma pessoa que, assim como eu, assim como acredito que todos que estão aqui. O correr todo dia não é tão interessante. Por quê? Porque vamos supor, hoje segunda-feira, hoje é o dia internacional do treino, né? Você acordou, bora correr, bora treinar, foi lá e fez o teu treino hoje. Esse treino, ele precisa do quê? Ele precisa de um tempo de recuperação, tá? Você treinou agora, você consumiu energia, tua musculatura trabalhou e você precisa recuperar depois desse treino, tá? Você precisa se alimentar, o corpo precisa descansar para você recuperar as forças que você gastou nesse treino para você evoluir. Se você for treinar amanhã na terça-feira, você não está totalmente recuperado do treino de hoje. Você vai treinar mais fraca do que hoje. Isso não é interessante, tá? Agora, se você for treinar na quarta-feira, já foi tempo suficiente para você recuperar do treino de hoje, tá? Se o treino foi leve. Agora, se você fez um treino pesado hoje, talvez nem na quarta-feira seja um dia ideal para você correr, tá? Então, é interessante você dar uma pausa. Você dá uma pausa e corre dia sim, dia não, tá? Isso vai te ajudar demais. Vamos lá, para uma pessoa que está iniciando e ainda não faz 5 quilômetros continuamente, 3 treinos na semana é ideal, não mais do que isso. Não mais do que 3 treinos na semana. Se você estiver fazendo mais do que 3 treinos de corrida na semana e você ainda não corre 5 quilômetros continuamente sem parar, você vai estar se cansando mais do que deveria, não vai conseguir recuperar direito, tá bom? Imagina correndo todo dia, você vai ficando cada vez mais fraca, você estagna e sabe que você não vai conseguir dar continuidade na corrida, porque você vai atingir um esgotamento. Você vai atingir um esgotamento, tá? Você vai um overtraining que a gente chama no treinamento. Você vai ficar muito cansado porque o teu corpo gastou muita energia e você não consegue recuperar essa energia, tá? Se você já corre 5 quilômetros continuamente, mas 5 quilômetros ainda eles são acima de 30 minutos, 3 vezes na semana ainda. Agora, se você faz 5 quilômetros ou mais distância, né, e se esses 5 quilômetros for abaixo de 30 minutos, você pode estar correndo de 3 a 4 vezes na semana, é o ideal, tá bom? Correndo de 3 a 4 vezes na semana e você está fazendo tudo certinho durante um ano de treinamento, é depois disso que você vai poder correr 5 vezes na semana, tá? Então, quanto mais dias na semana você for correr, você vai ter que ter mais experiência e mais condicionamento, tá? Então não adianta agora, por exemplo, é uma coisa que acontece muito. A pessoa, o ano inteiro avacalhou, né, não treinou e tal, e assim, tá? Pelos motivos dela, né? Não tem nenhum problema em você não treinar. Mas daí chega agora no começo do ano, a pessoa, não, preciso correr e tal, vou correr todo dia. Meu, a pessoa não tem um corpo preparado. A pessoa passou o tempo todo sem treinar direito e tal, daí ela vai querer correr todo dia. O corpo está totalmente despreparado. O que vai acontecer? Desânimo, lesão, vai acontecer um monte de coisa que não é para acontecer, tá bom? Vai acontecer o efeito contrário do que ela queria. Só que pela empolgação, a gente intuitivamente acha que tem que correr todo dia, tá? Ainda mais agora começo de ano. Começo de ano é incrível. Começo de ano as academias lotam, tá? Começo de ano todo mundo sai para correr, só que isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Vai passando os meses, a academia vai perdendo perdendo movimento, o parque vai ficando vazio, né? Por quê? Porque as pessoas não dão conta. É primeira, segunda semana e depois não vai mais, tá bom? Deixa eu ler. Se é necessário para condicionamento físico, eu consigo isso em menos vezes na semana.
Menos vezes na semana, né? Depende do teu condicionamento, igual eu falei aqui, tá? Não, correr todo dia é algo que vai te fazer desistir da corrida mais rápido, tá bom? Então, se você quer dar continuidade, tem que treinar de maneira inteligente, tá? Menos vezes na semana. 3 vezes na semana já é ideal, tá? Não menos que 3 vezes também. Agora, é importante você fazer os treinos corretos também para você ganhar condicionamento físico. Isso é importante para você ganhar condicionamento físico. Então, não é só treinar 3 vezes por semana. É fazer o treino correto cada vez dessas 3 vezes, tá? E como saber qual que é o treino correto? Ele está de acordo com o teu condicionamento? Tá? Se você não tiver acompanhamento de um treinador, pelo menos faça um treino leve para você não errar, tá? Não faça treino até você ficar sem falta de fôlego e tal, porque isso vai te cansar demais e você vai ter dificuldade aí de evoluir. Agora, a decisão mais acertada que você vai fazer para ganhar condicionamento e evoluir na corrida é tendo acompanhamento de um treinador. E pode ser o meu acompanhamento, mas não precisa ser o meu, pode ser acompanhamento de qualquer outro treinador que você tenha confiança. Mas essa é a melhor maneira de você evoluir, se você quiser evoluir. Agora, você pode tentar sozinha, mas pode errar demais nos treinos, sabe? E daí, quanto mais você erra, mais chance de desistir, mais chance de se lesionar, mais chance de, sabe, de desanimar. Então, se você realmente gosta de correr, acha que a corrida é para você, vale a pena você ter um acompanhamento profissional aí nos seus treinos, beleza? Conseguiu entender um pouco, tá? Eu vou ler aqui o comentário do Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Como é que você tá? Bom dia. Suas dicas me ajudaram muito já. Estou bem acima do peso e não conseguia correr nada. Comecei caminhando com corridas de 1 minuto e agora estou correndo 5 minutos. Parabéns, Vinícius. Parabéns, cara. Muito feliz de ver teu relato aqui, tá? E é uma baita evolução, né? Aí de 1 minuto, agora tá correndo 5 e vai de leve. O teu ritmo agora é correr um pouco, caminhar. Corre um pouco, caminha. Tudo de maneira leve. E assim, pensamento tá no quê? O resultado vai vir a longo prazo. Você tem que estar no processo ali, curtindo o treino, né? Um treino desse não é tão difícil. Então, é fazer os seus treinos, é se alimentar direito e bora. Bora que vai que, meu, 2023 tá aí, você vai colher muitos resultados bem melhores do que esse, né, em 2023, continuando fazendo isso, tá bom? A Leia, entendi, obrigado, tamo junto, Leia. Qualquer dúvida que tiver, vai mandando aqui nos comentários, tá bom? O café tá esfriando aqui. Mas basicamente isso. Então tem que tomar cuidado, né, nessa questão semanal de você querer correr todo dia, tá? É intuitivo, mas não é o que vai funcionar. É a mesma coisa de correr até cansar, correr até sentir aquela falta de fôlego. Não, não, não é o melhor. Muitas vezes a gente faz isso sem pensar, a gente sai correr e sente falta de fôlego. Então, muitas vezes, né, é interessante colocar caminhadas no meio, né? Foi ali o que o Vinícius fez, né? Ele começou a perceber resultado depois quando ele começou a acertar os treinos dele colocando caminhada no meio da corrida dele, tá? Provavelmente foi isso e ele começou a enxergar a evolução. Por quê? Porque ele começou a fazer o estímulo correto de treinamento. E isso através só de dica aqui no Instagram, né? Ele não é aluno, tá? A Mag, pedagoga, tudo bem, Mag? Quantas vezes é indicado por semana? Boa, Mag, boa pergunta. Foi o que eu respondi agora, mas acho que você entrou depois, né? Depende do teu condicionamento, Mag. Depende do teu condicionamento. Se você ainda não corre 5 quilômetros continuamente, assim, sem parar, 3 vezes na semana é o indicado. Não menos do que 3 vezes e não mais do que 3 vezes. Se você corre já 5 quilômetros continuamente ou mais, mas esses 5 quilômetros estão acima de 30 minutos, né? Você faz 5 quilômetros continuamente acima de 30 minutos, ainda é interessante estar correndo 3 vezes por semana, nem menos nem mais, tá bom? Porque é o que teu corpo aguenta naquele momento. Consegue aproveitar melhor do treinamento, 3 vezes na semana. Se você treinar mais, é muito, o corpo não recupera tão bem. Se você treinar menos, é pouco, o corpo não se adapta tão bem, não evolui legal. Se você corre 5 quilômetros para baixo de 30 minutos, corre mais rápido do que 30 minutos, né? Ou faz distâncias maiores,
você pode treinar já 4 vezes na semana. É o ideal, tá bom? Para você estar evoluindo. Pode continuar com 3? Também pode, mas é o que vai de 3 a 4 vezes por semana é o mais ideal aí, de acordo com o teu condicionamento. Se você já treina certinho durante um ano todo, né? 3, 4 vezes por semana, tá um ano treinando certinho, sem falhar, aí você pode aumentar aí mais uma vez por semana, tá bom? Mas isso tudo depende do teu condicionamento. Corro 3 vezes por semana ou 3 quilômetros. Então provavelmente 3 vezes na semana é o ideal, tá bom? E treinamento que não vai te cansar tanto, que não vai te deixar tão ofegante, é o ideal para o teu condicionamento, se você ainda corre 3 quilômetros, tá? Então se você ainda corre 3 quilômetros, eu colocaria como próximo objetivo chegar nos 5 quilômetros, sem parar de correr. E para conseguir isso, 3 vezes na semana já te ajuda bastante. E fazendo treinos com corrida e caminhada, tá? Nunca ficar correndo até onde você aguenta. Esses treinos, eles têm mais dificuldade de evoluir, tá bom? Então, se você fizer, vamos lá, um exemplo de um treino. Vai lá, corre 1 quilômetro, caminha 200 metros. Corre mais 1 quilômetro, caminha 200 metros. Faz isso 5 vezes. Você vai ver que você vai aguentar um treino durante mais tempo e vai conseguir fazer mais distância. Por quê? Porque você colocou caminhada no meio e essa caminhada fez com que você aguentasse mais tempo correndo, tá? Então é uma metodologia de treino que te faz correr mais distância, tá? E a corrida leve, tá bom? Isso é só um exemplo de treinamento, fechou? Pessoal, perguntas, manda aí suas perguntas. Essa semana a live Café com o Treinador vai ser sempre às 8 horas da manhã, tá bom? Menos no sábado. Então, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, eu vou estar aqui ao vivo, tá? Trazendo um assunto sobre corrida e respondendo as dúvidas de vocês, beleza? E no sábado eu vou fazer uma live às 16 horas, tá bom? Sábado, dia 24, véspera de Natal, 16 horas eu vou estar aqui. E no domingo, Café com o Treinador às 8 da manhã também, tá bom? Domingo, dia de Natal, tô aqui às 8 da manhã. Vamos lá, a Meg. Nossa, tava fazendo tudo errado, correndo até cansar. E pior, quando cansava, ainda continuava só para chegar no objetivo. Meg, não vamos falar que tá errado, mas não vamos falar que você estava errando. Você estava fazendo o que você achava que estava correto, tá? Eu, quando comecei a correr, eu também fazia assim, porque é intuitivo. É intuitivo. A gente acredita que a gente vai evoluir na corrida correndo até onde a gente aguenta, dando o nosso melhor no treino, né? Só que isso leva o corpo até o limite. Quando você corre até cansar, sente falta de fôlego, né? Sente dificuldade para respirar, você começa a sentir todas essas dificuldades, porque você vai até o teu limite ali. O corpo, ele sobrecarrega, tá? Você tá levando a tua musculatura ao máximo, o teu sistema cardiorrespiratório ao máximo. E quando você faz isso, exige muito tempo de recuperação do corpo. O corpo, ele precisa recuperar muito desse estímulo. Só que ele precisa recuperar durante uma semana ou mais. E do que acontece? Você corre 3 vezes por semana. Você vai treinar, por exemplo, você correu hoje até cansar, segunda-feira. Daí você vai correr na quarta-feira, o teu corpo ainda está cansado do treino anterior, você não recuperou, e daí você vai treinar mais fraca. Você vai treinar mais fraca do que você estava hoje na segunda. E você vai cansar igual. E você vai levar o teu corpo até a exaustão de novo. E o corpo ele vai precisar de mais tempo para recuperar e você não vai dar esse tempo. Só que, se você respeitar o tempo de recuperação do teu corpo, vamos lá, que seja uma semana depois de um treino difícil, você também não evolui, porque você fica uma semana sem correr. Ou seja, o correr até cansar é o pior tipo de treino para quem ainda não corre 5 km continuamente, tá? É o pior tipo de treino. O que você tem que fazer? Fazer treinos mais leves, tá? Se você ainda não corre 5 quilômetros, todos os treinos eles devem ter caminhadas no meio, intervalando com corridas leves, tá bom? Agora, se você já corre mais do que 5 quilômetros, é um treino da semana que vai ser mais forte e de maneira controlada. Um exemplo é um treino intervalado, igual eu passei ontem para a Euseni ali, de acordo com o que ela me passou de condicionamento que ela tem, eu prescrevi um treino para ela de
10 vezes 30 segundos correndo rápido por 1 minuto caminhando. Mas são 10 vezes 30 segundos correndo rápido por 1 minuto caminhando. Então, 10 vezes 30 segundos correndo rápido é 5 minutos no treino dela que ela vai correr rápido. O restante é caminhando e tem aquecimento com corrida leve e desaquecimento com corrida leve. Ou seja, a menor parte do treino ela vai correr rápido. Ela vai correr numa intensidade mais rápida e vai ter intervalo de recuperação. Então essa é a maneira mais inteligente de fazer um treino mais intenso, um treino que cansa, um treino que ele tenha recuperação no meio, onde você consiga trabalhar a velocidade e recuperar, consiga fazer um treino com qualidade. Agora, o correr até cansar, você vai cansar o teu treino inteiro e não vai aguentar correr muito, tá? Você vai cansar rápido e vai esgotar o teu corpo. E ele não é um treino pensado para evoluir, tá bom? É um treino que a gente pensa intuitivamente que funciona, mas na verdade é o pior tipo de treino que você pode fazer, tá? Então, o treinamento ele deve ser planejado, ele deve ser realmente orquestrado para alcançar o teu objetivo, mas de acordo com o teu condicionamento agora, tá? De acordo com o que você aguenta agora. E muitas vezes é contra-intuitivo, é de uma maneira totalmente diferente do que aquela que a gente pensa que deve ser feita. Por isso que a gente sente dificuldade em evoluir. Por isso que a gente sabe, eu já atingi meu limite, né? Eu achava lá no começo que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros, porque eu cansava demais correndo 10 quilômetros quando eu comecei a correr. Só que quando eu comecei a treinar corretamente, em menos de um ano eu estava fazendo prova de 100 quilômetros correndo. 100 quilômetros, 10 vezes mais do que 10 quilômetros. E você pode pensar, meu Deus, 100 quilômetros é muito. É muito, mas sabia que você que está assistindo essa live, você é capaz de fazer uma prova até de 100 quilômetros? Vamos falar aqui, uma maratona de 42 quilômetros? Você é muito capaz, mas só que você acaba não acreditando, por quê? Porque você já está sofrendo para correr pouco tempo, né? Para correr pouca distância. Mas por que está sofrendo para correr pouca distância? Porque você está fazendo o treino que não te faz evoluir. Simples, você não está seguindo o caminho da evolução. Você está seguindo o caminho do cansaço, você está seguindo o caminho do sofrimento na corrida. Então a gente tem que, virar a chavinha. Você tem que começar a fazer treinos que te fazem evoluir. Mas como é que eu faço treinos que te fazem evoluir? Um grande exemplo, eu dei o meu exemplo aqui, mas você não vê que tem corredoras que fazem 10 quilômetros, que fazem meia maratona, que fazem provas de 50, 100 quilômetros. Como é que eles atingiram tudo isso? Eles eram, na maioria das vezes, pessoas assim como você, ou até tendo menos condicionamento do que você. Só que eles seguiram o caminho que levaram até o objetivo deles, até eles correrem muito, né? E você deve seguir o mesmo caminho, né? Não fazer os mesmos treinos que a pessoa, mas seguir o caminho da metodologia do treinamento, de ter um acompanhamento, de fazer o treino correto para evoluir, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. Aí eu usei muito show, cada dica e orientação. Percebo quanto tempo perdi sem a correta orientação. Mas faz parte, acho que, da gente, sabe? De quem corre. A gente começa correndo por correr. Eu comecei assim, acho que a grande maioria das pessoas começam assim, né? Você começa a correr porque a gente pensa que é só sair correndo. E isso é bom, né? Mas você vai percebendo as dificuldades que você vai tendo na corrida e daí você vai procurar ajuda, né? Daí você vai procurar como melhorar, como não sentir falta de fôlego, como não ter dor no joelho e tal. E daí você vai percebendo que, né? Você vai vendo, nossa, eu não estava fazendo direito. Mas que bom que através das dificuldades você encontra o caminho correto. Você encontra os treinos que realmente funcionam, né? Então, na corrida a gente acaba seguindo esse caminho. Dificilmente as pessoas elas começam a correr assim já com orientação, né? Eu só tenho o caso da aluna Daniele, que ela começou a correr do zero já comigo, assim, né? Já começou sendo minha aluna, né? Ela não tinha corrido antes. E ela, tava do zero, né? A primeira corrida ela fez 1 minuto e pouco, 2 minutos. E ela já cansou demais, assim, né? Foi o teste de condicionamento que eu fiz com ela. Mas em 8 semanas, uma pessoa que não conseguia correr 2 minutos continuamente, ela já estava correndo mais do que 5 quilômetros continuamente. Então, em 8 semanas de treino.
E em nenhum treino ela sentiu dificuldade para respirar, em nenhum treino ela sentiu assim, sabe? Foi uma evolução muito bonitinha durante 8 semanas, treinando 3 vezes na semana. Mas por quê? Porque ela já, antes de começar a correr, ela já procurou o melhor caminho. Ela já procurou o acompanhamento, né? Então, ela não perdeu treino fazendo treino, ela não perdeu tempo fazendo treino que não funcionava. Ela já foi no treino que realmente era o treino correto. E a gente acaba, muitas vezes, eu fiquei 2 anos correndo, sem orientação, correndo até cansar, e eu vejo, nossa, foi 2 anos que eu não, que eu perdi. Só que foi por causa desses 2 anos que eu sofri na corrida que eu fui procurar como correr direito. E daí que eu aprendi como correr do jeito certo e criei a minha metodologia e que hoje eu posso ensinar aqui para vocês. Então, esses erros eles fazem parte do que? Do aprendizado e da evolução, né? Só que a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que... Beleza, eu aprendi. Você está aqui assistindo a live. Você está vendo as coisas que no teu treinamento elas podem ser corrigidas, elas podem ser melhoradas, tá? Aplica, aplica, já começa a fazer, tá? Não continua a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo antes. Começa a fazer o que você está vendo que funciona. Começa a aplicar. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei exatamente onde que tem que caminhar. Tenta, tá bom? Eu queria ter acompanhamento e tal, mas eu não tenho dinheiro para ter treinador. Então aplica, tá bom? Não estou falando para você que você precisa realmente do acompanhamento para evoluir. É o melhor caminho, sim. Mas você pode, através das informações aqui, estar corrigindo o que você está vendo que está errado e por conta e fazendo. Daí quando você tiver aí certeza que você vai precisar aí de um acompanhamento, quando você tiver mais clareza disso, comece a fazer um acompanhamento, comece a evoluir. Mas antes disso, comece a colocar em prática as dicas, tá bom? Fechou? Temos mais perguntas? Sim ou não? Elzeni, obrigado por compartilhar conosco tantos conhecimentos. Eu que agradeço aí a presença de vocês aqui, estarem aprendendo sobre corrida. Se me deixar, eu falo o dia inteiro sobre corrida aqui. Então, o meu papel é esse. O meu papel é estar ajudando vocês a conseguirem correr mais distância, mais tempo, sem sofrer, tá bom? Essa é a minha missão aqui, né? E eu dou as dicas aqui para vocês, né? Eu acabo batendo em cima do que está sendo errado. Então é interessante que você aplique isso, tá bom? Aplique. Se tiver qualquer dúvida, manda para mim por mensagem no Instagram ou manda na minha caixinha de perguntas que eu coloco nos stories, tá bom? Para tá tirando tuas dúvidas aí ao longo do caminho, beleza? E amanhã a gente se vê às 8 da manhã aqui novamente na live do Café com o Treinador. Fechou? Então desejo para você que está aí uma ótima semana, tá? Vamos lá, treinar do jeito certo, tá bom? Faça essa a melhor semana de treinos do teu ano, tá bom? É possível você evoluir esse ano ainda. A gente tem 2 semaninhas em 2023. São 2 semanas para você melhorar na tua corrida. E eu tô aqui para ajudar você. Tamo junto? Então, um grande abraço. Nos vemos amanhã, 8 horas da manhã aqui ao vivo. Tchau, tchau.